Grande é a fidelidade do Senhor. Só no retorno, não. Retorno. Grande é a fidelidade do Senhor. Nós o adoramos, nós o exaltamos pela bondade, pela graça dele que está sobre as nossas vidas. Eu queria brevemente estar meditando com você na palavra do Senhor, que se encontra lá em Atos 16. Atos 16. A partir do Atos dos Apóstolos 16, a partir do 1, que diz assim: Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo, depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia mandado para anunciar o Evangelho ao povo ali. Pai, eis aqui a Tua palavra, Pai, que nós lemos. Obrigado por ter compartilhado conosco, Senhor, a Tua palavra. Obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Obrigado pelo Teu amor e por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar, Pai. Continue a falar conosco, Senhor, neste momento. Me usa mais uma vez como instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra ao Teu povo, Pai, que possamos todos colocar em prática prontamente a Tua palavra, sempre em nossas vidas. Pai, mais uma vez nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, fazer a vontade de Deus é fácil. Não é fácil. Mas você prefere fazer a vontade de Deus, mesmo sendo difícil, ou prefere ir no jeito brasileiro, tentar fazer por você mesmo, dar um jeito no seu tempo? E aí? A realidade é que a gente sabe que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, por vezes a gente tem que vigiar para não acabar tomando as nossas próprias decisões, se esquecendo justamente que a palavra dele é boa, perfeita e agradável. E que Deus, assim como eu disse no domingo, tem o tempo certo para agir. E esse tempo não é meu, não é o seu tempo. Mas tudo que o Senhor faz tem um propósito.
Nós somos o povo dele, cremos nisso. De maneira geral, Deus tem um propósito para a nossa vida. E individualmente, para cada um de nós, Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem propósito. E Ele usa a sua vida e vai te conduzindo para até você cumprir esse propósito. Então, tudo que fazemos, tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus para a nossa vida e para ser usado neste propósito. Se queremos fazer a vontade de Deus, viver sendo conduzido pelo Senhor, nós temos que todos os dias colocar a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos diante dele. Por isso que às vezes quando a gente prega, quando a gente faz um momento de entrega das ofertas, a gente devolve o dízimo ao Senhor, nós ofertamos a casa do Senhor, mas se você não tem o dinheiro físico, o principal que nós temos que ofertar todos os dias é a nossa vida. Entregar a nossa vida diante do Senhor. Porque nós não somos escravos do medo do pecado. Nós não podemos andar aqui segundo as paixões da carne, mas nós precisamos ter o fruto do Espírito em nossa vida, como Gálatas diz. Lá em Gálatas 5:25 diz justamente assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma outra versão diz: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. E eu quero justamente falar com você nessa noite sobre seguir na direção de Deus. Seguir sendo guiado pelo Espírito de Deus, indo em direção aonde Ele quer, não aonde nós queremos estar, onde nós queremos ir ou fazer da maneira que nós queremos. Quando nós lemos essa passagem aqui, falando do apóstolo Paulo, um homem que era perseguidor de cristãos, agora estava sendo perseguido por ser cristão, agora estava vivendo uma vida para propagar o reino de Deus e aprendeu que ele estava fazendo aquilo não conforme a vontade dele, mas conforme a vontade de Deus. Porque ainda hoje, quando eu e você tentamos decidir as coisas pela nossa própria vontade, sempre dá errado. Sempre a gente faz alguma coisa que não era para ter feito, ou a gente vai no tempo que não é para ser feito e olha outra coisa. Mesmo sendo algo que Deus disse para você que Ele iria fazer, que Ele ia te usar para fazer, quando nós fazemos algo fora do tempo, não respeitando o tempo do Senhor, o que era certo se torna errado. Porque a gente precisa aprender a viver na dependência dEle. Se Ele nos chamou para fazer algo, temos que continuar na dependência dEle. Se Ele disser sim, é sim. Se Ele disser não, é não. Se Ele disser vai, vou. Se disser fica, eu fico. Mas no tempo dEle, conforme a vontade dEle, porque nós não sabemos realmente como será o dia de amanhã. Mas Ele é o Deus que cuida do nosso amanhã. Ele é o Deus que sabe o que vai acontecer com as nossas vidas. E todos os dias Ele nos lembra isso. E nos trouxe nessa noite aqui mais uma vez para lembrar que Ele está cuidando do amanhã. Mesmo que humanamente, muitos podem dizer que não vai ter o amanhã. Muitos podem dizer que não vai dar certo. Ou tem uma palavra negativa do médico. Ou tem um medo que fala não vai dar, não vai conseguir. No Senhor está o sim e o amém. Ele pode fazer todas as coisas. Então, aquilo que para um homem não tem jeito, o Senhor continua sendo Deus que pode todas as coisas. Não podemos nos esquecer disso. E Ele vai nos conduzir aonde Ele quer. Por quê? Porque Ele quer agir em nós e através da nossa vida. Quando nós lemos aqui, Paulo, então, está servindo ao Senhor. Ele sai em direção a propagar o Evangelho. E ele pensou em ir para um lugar como nós lemos, e o Espírito Santo falou que não. E depois ele pensou em ir em Bitínia, o Espírito Santo falou não. É um outro caminho.
não é aí. Até ele teve a visão que era na Macedônia. A Macedônia, ela foi a primeira região da Europa onde o apóstolo Paulo foi na sua segunda viagem missionária, juntamente com Lucas, com Silas, com Timóteo, como nós lemos aqui. Foi o lugar onde ele foi, e o lugar onde o evangelho mais se esparramou, se propagou. Ou seja, Paulo pensou em ir para um lugar, mas o Espírito já estava mostrando para ele que tinha uma promessa para outro lugar e que ele iria agir e fazer grandes coisas lá na Macedônia. Ele só devia obedecer e ir. Às vezes, meu amado, nem todas as portas que se fecham quer dizer que é o fim, que não tem mais jeito. Às vezes é um livramento do Senhor para a sua vida. Às vezes também Ele te dizendo que Ele tem coisas melhores e maiores lá na frente, ou no outro caminho que Ele vai te conduzir. É Ele te dizendo que ali não era o que Ele tinha para você. Nós precisamos continuar crendo e confiando no Senhor, mesmo quando a nossa vontade era fazer de um jeito, mas o Senhor não confirmou e ainda nos mandou fazer de outra maneira. Paulo, ele continuou ouvindo, buscava sempre fazer a vontade de Deus. Ele teve um encontro com Deus que mudou totalmente a vida dele. Assim como eu e vocês estamos aqui nessa noite, porque tivemos um encontro com Jesus e Ele começou a transformar a nossa vida, e a vontade dEle é que essa transformação seja até o dia que Ele nos levar. Que não venhamos a parar, porque ainda tem muita coisa para Ele mexer em nós, para Ele trabalhar em nós, para Ele amadurecer a nossa fé, o nosso espiritual. Ele quer agir na nossa vida. Mas nós precisamos nos manter firmes conforme a vontade e o querer dEle. Nós precisamos parar para ouvir a voz dEle. Novamente, estou dizendo que, como no domingo, obedecer, ouvir a voz. Como vamos andar no Espírito se não pararmos para ouvir a voz? Se Paulo temasse, fizesse do jeito dele, a história seria diferente. Na minha e na sua vida, sim, também. Nós precisamos parar para ouvir o Espírito Santo falar com a gente. E por vezes, Ele vai nos mandar fazer coisas loucas que a gente nem imaginaria. Ele vai nos mandar fazer algo que a gente pensa, olha e pensa que humanamente nós não vamos conseguir. Mas justamente eles estavam indo, não por vontade própria, mas eles estavam indo levar o reino de Deus. O evangelho de Cristo, que morreu, mas ressuscitou e está vivo. Isso é ainda hoje. Continua hoje. Eu e você somos as testemunhas para contar para o mundo sobre o nosso Pai, que deu o Filho dele por amor a mim e você. E a esse Jesus, nosso amado Salvador, que não está morto, mas ressuscitou e vive e reina, e um dia vai vir nos buscar. É desse evangelho que nós temos que pregar. Não importa se for para uma pessoa, uma alma é importante. Não importa se é uma cidade menor, uma alma é importante. Não importa se é um país menor, um país é importante. Não importa onde o Senhor vai te mandar, se no seu trabalho, se na escola, na faculdade, no meio da sua família, que é difícil às vezes, familiares, quando não creem no Senhor, você vai ser usado ali como testemunha do Senhor, para a qual você foi chamada. É o seu indo por todo mundo. É onde você for, você vai pregar o Evangelho. Mas está no centro da vontade do Senhor, é onde a gente tem que buscar todos os dias. E entender que Deus, Ele diz sim, como Ele também diz não. Aceitar isso. E buscar, Senhor,
Qual é o propósito que o Senhor quer com essa situação? O que o Senhor quer fazer a partir dessa situação? Uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que nossa mente, inclusive a minha, assim, às vezes nossa memória falha, né? A gente se esquece. Hoje minha mãe até falou algum negócio comigo, depois falei, mãe, por que você deixou esse livro aqui? Ela, porque eu falei isso com você. Eu falei, você falou? Mas não foi ontem que você falou isso? Ela falou, não, eu falei isso, aquilo. Eu falei, ai, mãe, desculpa, estava sonolenta, eu não lembro. E aí ela não lembra o que ela falou e eu não lembro o que ela falou, porque, né? Enfim, a nossa mente é assim, acontece. Alguma propensão já era assim, piora, quem teve Covid deu uma piorada aí, né? Meu caso também. Mas Deus, Ele nunca se esquece. Seja de uma promessa, seja de uma palavra que Ele deu. E Ele não se esquece do que você falou também. Às vezes, coisas que você orou há mais de 10, 20 anos, que Ele vai te usar agora, porque Ele te fez passar pelo processo, te amadureceu e te ensinou para você viver. Também Ele fica com os ouvidos. O que a gente fez aqui no começo? O nosso irmão orou e buscou. Clamamos ao Senhor, chamamos a atenção, buscamos a presença dEle e Ele estava com os ouvidos atentos para o nosso clamor. Aí o que a gente fez? A gente cantou uma música dizendo, te louvarei, não importa as circunstâncias. A gente canta músicas como essa, como Deus o impossível, a tua fidelidade. Mas na hora que a gente passa por um perrengue, será que a gente está continuando a louvar? E não digo louvar de cantar canções somente, mas de exaltar o nome do Senhor, de ser grato a Ele, de continuar amando e falando do reino dEle, mesmo nas piores circunstâncias. Porque Ele estava ouvindo você cantar. E Ele vai continuar de olho em você, quando você passar por circunstâncias das quais vai louvar verdadeiramente, vai continuar louvando, independente das circunstâncias, no momento de aflição, no momento da perda. Às vezes cantamos, eis-me aqui, usa-me. Mas na hora que o Senhor fala, tampa, parece que está com aquele fone que existe tampa, ou pequenininho, ou o fone que tampa, bloqueia a voz, os barulhos externos. Não, Deus. Faz isso. Faz isso, Joelma. Faz. Não, Senhor. Eu não. Não vou cantar, não, Senhor. Eu tenho vergonha e tal. Mas eu vou te capacitar. Se eu chamei é porque eu vou capacitar. Fica na dependência que eu vou te usar. Vem, Jorge, fazer a abertura. Da abertura já está até cantando. Oh, que benção só. Não, Senhor, eu fico tremo, fico nervoso. A gente lembra como tremia. Todos nós no começo tremia, parece que vai decolar. A gente fica nervoso mesmo. Mas se Deus chamou, Ele capacita como tem capacitado. E é cada um de nós. Talvez você não vai estar aqui na frente. Talvez um dia vai estar. Mas Ele vai continuar te capacitando para levar o reino, seja nos seus familiares, seja na sua vizinhança, com quem você encontrar na fila do banco, na fila do mercado, aonde você for. Ele vai te usar, Ele vai te capacitar para você falar do reino dEle. Se todos nós aqui vivemos do amor de Deus, se todos nós entendemos que Ele é a razão da nossa vida, temos gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, cremos naquilo que Ele vai fazer, então é disso que nós vamos falar. É desse amor que nós vamos pregar para o mundo. E a cada dia que passa, mais uma vez, domingo eu lembrei, hoje eu lembro novamente, como é angustiante e triste lá em casa. Meu pai, que assiste televisão no jornal aqui do estado, e a gente não, né? A gente é outra moda, outra era da televisão, mas ele quis ficar com essa televisão para poder assistir, mas a gente acaba assistindo o jornal por ele, com ele, né? Por ele estar assistindo ali. A gente passa para lá, para cá, ou às vezes escuta do quarto. A quantidade de
atrocidades que têm acontecido. A quantidade de pessoas fazendo mal às outras tem aumentado, porque já era, tem aumentado. A gente vê num blog falando não só da nossa cidade, mas cidades vizinhas, cidade perto, umas calamidades até com líderes religiosos. Que coisa terrível da gente ver os falsos profetas. Que coisa triste a gente ver o amor de muitos se esfriando. Dentro da igreja também é muito triste de ver. Não há respeito, não há amor. Mas nós ainda estamos de pé. Graças àquele que nos fortalece. E nós continuaremos a falar do reino, do evangelho de amor contra todas essas calamidades, contra toda essa falta de amor. Nós temos o amor de Cristo queimando dentro de nós. E nós não vamos nos calar. Seja nos momentos de dificuldades, seja nos momentos de alegria, nós louvaremos, não importando a circunstância. Nós continuaremos exaltando o nome do Senhor, porque Ele está conosco. Ele continua conosco, Ele não nos deixa só. Paulo obedeceu, eles foram, e como eu disse, o Evangelho foi propagado ali, o reino foi propagado. Eu e você, mais uma vez, temos que buscar ouvir a voz do Senhor, obedecer e ficar à disposição daquilo que Ele quer fazer para a nossa vida. Porque a nossa vida já não é nossa mais. A nossa vida pertence a Ele. Então nós temos que ele me lembrou que nós fomos na terça-feira, lá em Miracema, que a minha madrinha, que evangelizou minha mãe, me evangelizou também. Os meus irmãos, lá na Igreja Metodista de Miracema. Ela agora mora lá nos Estados Unidos, tem um tempo. E ela vem para cá todo ano, ela e o esposo dela vem para cá. E a gente foi lá vê-la. E acabou que ela chamou a gente para ir num restaurante, estavam as irmãs dela lá. E a gente foi num restaurante almoçar com ela. E quando acabou, a gente estava saindo, o rapaz que tinha nos atendido lá, o garçom, perguntou assim: a senhora é pastora? Você é pastora? Eu olhei assim, com aquele olhar assim. Como que ele sabe? Que ele não é da igreja daqui, eu não conheço ele, eu nunca vi aqui, a não ser que entrou na igreja depois que eu saí, né? Tem bastante tempo que eu estou aqui, 13 anos que eu estou em Itaperuna. E aí eu olhei, só. Que ele escutou a nossa conversa ali, enquanto ele foi levar o refrigerante, o pessoal falando: você é pastora, que benção, como é que está lá a igreja, isso, aquilo. Ele falou assim: eu queria pedir uma oração, porque eu perdi minha família toda, e era de Muriaé, foi para Miracema, casou, mora com uma tia, perdi a parente, pai de mãe, se eu não me engano, e estava morando lá em Miracema, mas pediu uma oração. Você poderia orar por mim, pela minha vida? Eu quero voltar. Eu já fui da igreja, mas eu me desviei. Eu queria voltar. Tem muitos anos que eu estou longe. E tenho vontade de voltar, mas a gente via nele que ele estava com a aparência acabada, triste, aquele olhar sofrido que você sabe, respirar cansado. E a gente orou por ele, aproveitou. Tudo metodista que tá, metodista não, tudo cristãos que estavam ali, né? A gente juntou, fez a roda e oramos. Nessa hora só tinha gente no restaurante, o pessoal já tinha saído, a gente chegou, deu um movimento, depois saiu. E aí, mais uma vez ele lembrando isso, não estava lembrando, mas a gente vê, como a minha madrinha falou, vocês vieram aqui justamente por causa dele. Tinha que ser por ele.
A gente talvez nem iria lá, mas fizemos o esforço de ir. E aí, mais uma vez, Deus me trazendo à memória, através do meu pai, que uma vida vale a pena. Ali, no caso, uma família, né? E ele pediu oração. Ou seja, a gente tem que estar preparado em todo o tempo. Para onde a gente for, as pessoas pedirem oração, as pessoas precisarem de uma palavra, porque a gente falou com ele, a gente conversou com ele, orou depois. Isso não é porque eu sou pastora. Mesmo sendo pastora, eu levei um susto. Falei, gente, de onde essa pessoa me conhece? Memória, né? É muita gente, pode ser que eu não conheço. E assustei, como é que sabe, sou pastora? Mas justamente depois a gente lembrou que é porque a gente estava conversando ali. E principalmente porque Deus, Ele tinha algo para fazer na vida daquele rapaz. E usou a nossa vida ali. Então, aonde nós estamos, nós precisamos nos dispor. Nos dispor para Deus nos usar. Não só da boca para fora, cantando, porque a gente acha bonito, mas botando em prática a palavra dEle. Levando o amor dEle a outras pessoas, a quantos tantos que nós encontrarmos. Levar o reino de Deus. Quando nós continuamos a ler aqui no capítulo 16, conta da história de Paulo e Silas na prisão. Estavam orando, cantando, houve um terremoto, e o carcereiro já ia tirar a vida, achando que todos tinham fugido. Mas Paulo disse, não, nós estamos aqui ainda. Não faça isso. E ali na continuação diz que foi salvo ele e a casa dele. Amado, Deus te leva nos lugares por um propósito. Deus te deu dons e talentos por um propósito. Tudo é para ser usado para a honra e glória do nome dEle. E para que outras vidas possam conhecer ao Senhor através da sua vida. Seja nos piores dias, como nos melhores dias. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, se você continuar na obediência, na dependência do Senhor, cumprindo a vontade dEle. É isso que importa, isso que vale. E justamente o que eu tinha, meu pai me lembrou desse, mas o que eu tinha me lembrado é justamente que minha tia me abraçou e ela falou comigo, eu tenho muito orgulho de você, fala com todo mundo que eu tenho orgulho, minha pequena, foi falando e eu falei, sabe que isso é culpa sua, que bom, mas sabe que isso é culpa sua. Ela olhou aqui e falou assim, uma culpa boa, porque ela discipulou, tanto minha mãe como a mim e meus irmãos, foi discipulado no ministério de infantil como ela lá, e buscava a gente em casa, levava a gente em casa, nunca reclamou, sempre estava fazendo a obra. Eu falei, é culpa sua também. Olha que coisa boa ela saber que uma culpa boa é consequência dos seus atos, de você servir ao Senhor, de você levar o reino de Deus para fora das quatro paredes da igreja, com a sua vida, porque encontrou a minha mãe lá no trabalho, perto lá na Rocinha de Pernambuco, perto da casa deles, lá na fazenda deles lá. Então, olha só, ela foi justamente lá, minha mãe foi a única que aceitou a oração, pediu oração também. Ou seja, Deus tinha um propósito, uma vida da qual fomos a casa toda depois. Vale a pena você orar por alguém, vale a pena você falar do amor de Jesus para alguém, vale a pena você se dispor e não desistir, não ficar brigando, falando na cabeça das pessoas aquilo, não, às vezes você vai vencer orando, porque cada um tem um livre-arbítrio, obviamente, se a minha mãe não quisesse, nada ia fazer ela ter um encontro com Jesus, mas ela quis, e Jesus já estava de braços abertos, e literalmente só correu para o abraço. Depois de muito sofrimento, né? Quem sabe da história, mas uma vida vale a pena. E assim como ela gastou os dons e talento, gastou o financeiro também, investindo na minha vida, na vida de outras crianças, como também o pastor Sábio lá de Miracema, que está em Pádua,
na vida de outras crianças, de outros juvenis também, que depois foi trabalhando. Assim eu e você também. Tudo que investimos na casa do Senhor, para que o nome dele seja propagado, para abençoar também a vida dos irmãos, para abençoar as crianças. Por isso que temos que ofertar mais, nos dispor mais, perguntar, tia Lu, o que está precisando? Esther, o que está precisando? Tanto com as crianças, com a juventude. A gente perguntar e a gente se dispor e a gente fazer, cuidar da gente, buscar estar no centro da vontade, buscar fazer a vontade de Deus, mas não deixar de ser instrumento nas mãos do Senhor, não deixar de cumprir o ID, não deixar de estar na direção do Senhor e para onde Ele te mandar, você ir, cumprir a vontade dEle, porque uma alma é importante e Deus não quer perder ninguém, assim como Ele não quis perder você. Eu queria te convidar a se colocar.